mais conheci na Câmara. Ele é um pouco mais jovem do que eu, acho eu. Mas eu e você, Jandira, que somos da mesma geração, e eu sempre te admirei muito pela combatividade e desde que eu era juiz acompanhava teu trabalho como parlamentar. Infelizmente, quando eu estava na Câmara a gente não esteve junto, mas aprendo contigo sempre, todos os dias, pela qualidade da tua presença no parlamento. E o Brizola Neto tem uma história, eu, ele e Bolsonaro, um dia a gente vai contar, de um embate sobre uma dessas baixarias aí que faz parte da trajetória do Bolsonaro. Mas um dia a gente conta. Mas foi uma agressão à memória do saudoso governador Leonel Brizola, um dos maiores estadistas que o Brasil já teve, que o Bolsonaro perpetrou, e eu e o Brizola Neto defendemos enfaticamente a memória desse grande brasileiro que foi Leonel Brizola. Sobre esse momento, o que nós estamos vendo é esse conjunto de desafios que você sintetizou. Temos a temática da saúde pública, sem dúvida a mais premente de todas, salvar vidas, garantir que o sistema de saúde consiga prover atendimento a essa demanda adicional derivada do coronavírus. Também, evidentemente, as demandas cotidianas continuam. Nós já tínhamos um quadro de subfinanciamento anteriormente que foi agravado com aquele equívoco do teto constitucional de gastos sociais, emenda constitucional 95. Tudo isso, portanto, constitui uma série de constrangimentos que estão agora sendo enfrentados na prática. Além disso, nós temos os efeitos sociais e econômicos, conseguimos, graças à luta de vocês, Jandira, tua e de outros tantos companheiros e companheiras, que tiveram muita capacidade de aglutinar forças em torno de uma velha tese do querido senador Eduardo Suplicy, a tese da renda básica, e vocês conseguiram concretizá-la, realmente o mérito da esquerda, do campo progressista, do campo nacional popular na Câmara, que conseguiu agregar amplos setores e conseguiu, inclusive, que a proposta do governo federal de R$200 se transformasse em R$600, ou seja, o triplo do que o governo federal inicialmente se dispunha a pagar. Temos a agenda econômica, né? Essa mais de todas é aquela que nesse momento tem pior encaminhamento, uma vez que o Paulo Guedes tem muita dificuldade de sair dos cânones do ultraliberalismo que está aderiu ao pensamento dele. Então, ele tem muita dificuldade de conseguir entender que, nesse momento, emitir moeda é fundamental, a presença do Estado é salvadora para a economia privada e para o mercado, e também, naturalmente, a necessidade de estados e municípios estarem juntos, uma vez que são os grandes provedores dos serviços essenciais: saúde, educação, segurança, penitenciárias, limpeza pública, asfalto nas ruas. Tudo isso são estados e municípios. E nós estamos vendo muita dificuldade do governo entender que, como os estados e municípios não emitem moeda, não conseguem se endividar, emitir títulos da dívida pública, por exemplo, é preciso que haja uma definição no Congresso Nacional de condições para a continuidade desses serviços essenciais. De modo que uma agenda bastante urgente, na medida que muitos entes vão entrar, inclusive, em colapso já nos próximos meses. Alguns já se encontram em colapso, na verdade, há alguns anos. Então, nós precisamos dar conta dessas múltiplas demandas. A agenda da saúde pública, a principal, a agenda social, também, obviamente, importante, e a agenda econômica, que se refere a essa dupla face, mercado e municípios. Então, é muita coisa para fazer, mas eu me sinto muito representado por ti, Jandira, e sei que você, com o seu talento, vai fazer o máximo para que o Brasil saia maior e mais forte disso. Temos a presença aqui também do nosso companheiro Brizola Neto, que teve a oportunidade de ser ministro de Estado, além de parlamentar, e tenho certeza que a voz dessa tradição política que o representa também é muito necessária para que a gente possa dar conta desses múltiplos impasses e obstáculos que, infelizmente, estão erguidos hoje à frente do povo brasileiro.
Dina, eu vou explorar um pouquinho você mais daqui a pouco, mas vou só puxar o Brizola aqui para essa conversa, né? Brizola, você sabe que a gente tem enfrentado dentro da Câmara quer dizer, a gente está tentando construir essa unidade política na Câmara, mas sabemos que do lado de fora tem esse embate ainda com os fiscalistas, né? Que ainda não, a ficha acho que ainda não caiu, né? Dentro do governo. E você fala muito de projeto nacional, de desenvolvimento, da necessidade da proteção dos trabalhadores, né? Acho que eu queria te puxar um pouco para esse debate conosco, antes de eu explorar um pouco mais a cabeça aí e as ideias do Flávio Dino. Entra aí, Brizola. Claro. Primeiro, boa tarde. Para mim é uma honra poder estar debatendo com essas duas referências, né? A Jandira, que está fazendo esse grande trabalho na Câmara Federal. Hoje, a Caixa começa a fazer os primeiros pagamentos, né, do auxílio emergencial, e a gente sabe da tua atuação, né, da importância da tua atuação na Câmara Federal para aprovar, primeiro, o aumento desse auxílio básico de R$600, mas principalmente o auxílio de R$1.200 para as mulheres chefes de família, que, sem dúvida nenhuma, nesse momento vai ser muito importante, né, para que as chefes de família possam estar garantindo a sobrevivência dos seus lares. E o que você falou é perfeito, Jandira. O pessoal lá do Ministério da Economia tem muita dificuldade de pensar fora da caixa, né? Eles não conseguem se libertar do seu ultraliberalismo, e no momento que o mundo inteiro está mostrando que, nesse momento, o que se precisa é mais Estado, né? O Estado é o único ente que pode vir em socorro, né, para a gente enfrentar a questão da crise sanitária e enfrentar a questão da crise econômica. O pessoal do Ministério da Economia não consegue pensar fora da caixa e continua na sua pregação do Estado mínimo. Basta ver a quantidade de burocracia que se levantou para fazer a liberação desse auxílio emergencial para essas famílias mais necessitadas, e também como que está lento a liberação dos recursos para os estados e municípios. Parece que agora, de agilidade mesmo, a única agilidade que eles conseguem ter é de transferir dinheiro para o setor financeiro, né? Não tem nenhuma política, nenhuma medida tomada pelo governo federal, né, que caracterize principalmente dinheiro novo, para que os estados possam estar enfrentando, primeiro, a crise sanitária, né, a gente conseguir fazer os investimentos no Sistema Único de Saúde, para a gente conseguir, de alguma maneira, atender a população nesse momento de emergência sanitária, e depois também tratar da questão econômica, né, com o Estado fazendo os aportes dos recursos necessários para a gente enfrentar o desemprego e a queda na renda das famílias. Flávio, você tem tido um papel, assim, todo mundo enxerga isso no Brasil inteiro, o teu papel fundamental nessa costura, né, não só dos governadores do Nordeste, mas essa costura com um campo amplo de governadores. No final, tem muitos governadores entrando, né, nessa junção aí de forças, nesse momento que a sociedade se sente muito desprotegida diante de um ser invisível, né, porque ninguém conhece direito o comportamento do vírus, ninguém sabe a dimensão dessa crise, nem quantas pessoas estão, na verdade, contaminadas. Há uma subnotificação, não há testes ainda nem minimamente disponíveis para alcançar a identificação dessas pessoas, e há uma descoordenação nacional, quer dizer, não há uma integração, há um desprezo à ciência, né, um desprezo aos dados, quer dizer, há uma imensa confusão, né, e há muitos conflitos dentro do próprio governo federal, né. Na prática, está se fazendo uma frente ampla, né? Você tem o discurso da frente ampla na boca há 2 anos que você fala disso, né? Há mais tempo até. Você tem sido o cara da esquerda brasileira que tem difundido essa necessidade de uma frente ampla contra o fascismo, contra essa política antidemocrática e que coloca em risco a democracia brasileira. Não estou falando de frente eleitoral, estou falando de frente política, né? Essa é uma diferença fundamental que as pessoas, às vezes, não põem na cabeça. Uma coisa é uma frente eleitoral, outra coisa é uma frente ampla de luta pelo Brasil. Então, talvez fosse importante você, de novo, fazer esta diferença e mostrar como isso se aplica hoje, agora, na defesa da vida das pessoas. Eu queria que você explorasse um pouco mais esse sentimento e como é que ela está se aplicando hoje diante desse governo e de como esse governo está atuando nesse momento diante de vocês, governadores.
É muito importante, Jandir, essa distinção de que, quando nós falamos de frente ampla, e eu tenho falado disso reiteradamente, seguindo, inclusive, os documentos aprovados pela direção nacional do nosso partido, é no sentido de compreendermos que o canto do ringue nunca é um local muito adequado, raramente é um local adequado para você conseguir enfrentar os combates. Então, você não pode ficar numa posição muito fechada e muito autossuficiente e muito ciosa das suas certezas, das suas verdades, porque isso pode até dar conforto para a pessoa supostamente dormir mais tranquilo, mas não é eficiente no sentido da transformação concreta da vida do povo. E esse é o nosso compromisso principal. Eu, particularmente, acredito que não nos cabe interpretar o mundo, cabe transformá-lo, como uma antiga tese do velho Marx na tese sobre Feuerbach. Então, não adianta a gente ficar explicando muita tese se você não tem capacidade de incidir nas conjunturas com a tática adequada para conseguir fazer a história se mover na direção correta, na direção da justiça, na direção da dignidade para a maioria das pessoas, dos direitos. E você só consegue isso dialogando com o mundo real. Nesse sentido, o Brasil é um país muito grande, muitas diversidades sociais, regionais. Então, você não pode imaginar que uma força política solitariamente vai conduzir o país. O Bolsonaro está tentando isto, e a consequência desse extremismo, desse sectarismo, dessa prepotência política, é este isolamento em que ele se colocou, até mesmo dentro da sua própria equipe governamental. Eu sempre evoco e lembro que a corrente trabalhista que governou, dirigiu a conquistas importantes nacionais populares, desde Getúlio Vargas, passando mesmo pelo governo do Juscelino, pelo João Goulart, pelo Brizola, pelo Darcy Ribeiro, enfim, todas essas correntes que são históricas no Brasil, sempre compreenderam e praticaram isso. Sempre compreenderam o lugar das alianças. E a nossa própria corrente política, comunistas, socialistas, pessoas de esquerda, de modo geral, sempre compreendemos a importância de nós influenciarmos a partir da relação com outras forças. A renda básica de cidadania é uma prova concreta. Nós sozinhos não teríamos aprovado. Nós sozinhos teríamos 150 votos para a nossa tese. E conseguimos influenciar uma parte do centro político ao ponto de isolar o governo e obrigar o próprio governo a aderir à nossa posição política. Grande vitória que nós tivemos. Então, é assim que eu enxergo o lugar da Frente Ampla. Compreendo que esse é o nosso principal desafio, garantir que a gente possa não só resistir ao Bolsonaro e ao bolsonarismo, esse extremismo de direita tão destrutivo ao país, como a má condução da crise sanitária demonstra, sublinha aquilo que já sabíamos, mas, ao mesmo tempo, no sentido de, para além da resistência, termos uma capacidade de prospecção, de um projeto vencedor. Vencedor não no sentido pessoal, no sentido de projetos puramente eleitorais, mas vencedor no sentido da nação, de fazer com que a nação brasileira consiga evoluir, como nós desejamos, no sentido de propiciar acesso a serviços públicos, a direitos para as pessoas. Então, nós estamos vivendo um momento terrível, um momento que, obviamente, eu não desejaria passar, porque eu diria que é um dos maiores desafios que eu já tive na vida, governar um Estado como o Maranhão, um Estado desigual, um Estado empobrecido ao longo de séculos, e no meio dessas tempestades todas, realmente não é desejável, é um esforço físico, psicológico enorme, de tentar congregar pessoas, instituições, entidades, aglutinar forças para conseguir garantir os resultados que nós desejamos. Então, são muitas intempéries e nós precisamos, portanto, fortalecer essa perspectiva que nós estamos construindo em vários âmbitos, no Congresso, como mencionei, com a aprovação da renda básica,
e essa questão que você coloca entre os governadores também. Eu integro 3 consórcios interestaduais, o consórcio do Nordeste, o da Amazônia, do Brasil Central. No caso do Brasil Nordeste e Amazônia, pela posição geográfica do Maranhão, o Maranhão faz parte do Nordeste e da Amazônia brasileira ao mesmo tempo. E o Brasil Central foi um gentil convite que eu tive dos estados do Centro-Oeste, tendo em vista que grande parte da produção agrícola dessa região é transportada pelo Porto do Itaqui, o Porto do Maranhão. Então, em muitos sentidos, o Porto do Centro-Oeste é o Porto do Maranhão. Então, eu tenho essa oportunidade de conversar com governadores praticamente do país todo e felizmente, nesse momento mais recente, nós temos praticamente todos os governadores na mesma visão, na visão do respeito à ciência, do respeito aos profissionais de saúde, na busca de fortalecimento do SUS. Veja que reviravolta conjuntural, Brizola, é extraordinária. Há um ano atrás, falar em SUS era uma coisa nossa e só nossa. E hoje tem um monte de gente vestindo camisa do SUS. Gente que na verdade, queria destruir o SUS e transformar tudo em voucher, que é voucher para o mercado privado. E vocês já imaginaram como seria isto, minha gente, se a essas alturas não tivesse os hospitais e essa multidão hoje de pessoas que estão doentes tendo que ir atrás de um voucher para buscar um serviço privado. A barbaridade que isso seria, como nós estamos vendo nos Estados Unidos. Então, como disse, é um momento desafiador, terrível em muitos sentidos, perda de vidas humanas, tragédias irreparáveis, como nós sabemos todos, terríveis de fato, e, ao mesmo tempo, do ponto de vista político, temos esses desafios todos. Um deles é este, como disse o Brizola, sair da caixinha, conseguir que outros setores saiam das suas caixinhas e nós próprios, claro, também dialogarmos e sairmos também das nossas próprias caixinhas para, com isso, defender o Brasil e os brasileiros. Certo, Dino. Eu acho que você aqui fala uma coisa fundamental, quer dizer, essa possibilidade que você tem de participar de 3 consórcios e conversar com um conjunto de governadores é um papel hoje pivô, né, dessa articulação, e isso é fundamental com a cabeça. Jandira, eu só não participo do consórcio Sul-Sudeste. Mas nós vamos trazer você para cá. Eu vou dizer que eu sou teu amigo para ver se eu consigo entrar no Sul-Sudeste. Vamos puxar você para cá. Ou do amigo do Brizola, que tem o pé. Ele tem o pé do Rio Grande do Sul, lá em Carazinho. É Carazinho, não é? Vocês são Carazinho, não é? Carazinho. Não, agora ele está com o pé aqui no Rio de Janeiro. Eu sei, mas a origem familiar deles é Rio Grande do Sul. Pode ser que assim eu consiga participar do Sul-Sudeste. Não, mas vamos puxar você para cá já. Ô, Brizola, até falando no Rio de Janeiro, você sabe que o programa de saúde da família aqui, ele caiu assustadoramente, né? A Baixada tem 24% só de cobertura no programa de saúde da família, e o Rio também caiu de 80% para em torno de 20%. Né? Então, seria importante você falar um pouco de como é que você está vendo essa situação do Rio e aqui do Estado, né? Que é muito dramática. A gente tem um dado de que em torno de 1.000 profissionais de saúde já saíram da frente de trabalho por conta da contaminação nessa exposição. Então, talvez fosse importante você situar um pouco esse lugar que você está vivendo e as suas preocupações com isso. Claro. É importante a gente entender que antes mesmo da chegada, né, da epidemia do coronavírus, a gente já estava vivendo uma crise enorme na saúde do município do Rio de Janeiro. Né? O sistema ele já estava praticamente colapsado, né? Havia ali uma mudança ali na estrutura da prestação de serviço, a troca das organizações sociais por uma empresa municipal que aparentemente poderia ser uma iniciativa positiva, né, no sentido de você retomar o caráter público da rede municipal, mas a verdade é que essa empresa municipal foi reassumindo a atenção básica e precarizando, oferecendo salários menores, oferecendo um efetivo menor do atendimento nos postos de saúde, e já antes da epidemia do coronavírus. Então, a gente vê com muita preocupação o que está acontecendo. Hoje mesmo, tem uma colunista aqui que cobre o município do Rio de Janeiro,
e que ela fala, inclusive, da falta de chegada dos recursos do governo federal para que a rede municipal da cidade do Rio de Janeiro se prepare para enfrentar essa terrível epidemia. Aliás, eu queria chamar a atenção que eu estava percebendo, né? A gente vê o Flávio, que faz essa gestão maravilhosa no governo do Maranhão, um estado pobre, onde lá ele já pratica, né, a intervenção estatal. O estado lá é um estado forte, um estado que induz o desenvolvimento econômico e também a justiça social, né? E a gente percebe que a dificuldade, né, da gente, nesse momento, né, de lidar com um governo que tem uma completa desorientação, ou pior, uma orientação errática, né? A gente viu ontem o pronunciamento do Bolsonaro em rede nacional, onde ele chama uma rede nacional para defender o uso da cloroquina, uma substância que, por mais promissora que possa ser, não tem nenhum embasamento científico para sua aplicação, como se fosse uma quimera, uma cura milagrosa, né, no fundo, para desgastar as iniciativas que essas sim têm se mostrado efetivas em todo o mundo, que são as práticas do isolamento social. Então, a gente, diante dessa condução errática do governo federal, né, do presidente da República, o que tem nos salvado é justamente essa atuação que o Flávio colocou muito bem, a ação dos governadores, a ação do Congresso Nacional, que diante do desgoverno, né, provocado pelo presidente da República, que briga, inclusive, com os seus próprios assessores, né, inacreditável que no meio de uma pandemia a gente esteja vendo o desacerto do presidente da República com o seu ministro da Saúde, e mais do que isso, né, o Ministério da Saúde, que vinha seguindo as orientações dos especialistas, as recomendações da Organização Mundial de Saúde, depois de alguns embates com o presidente, parece que está capitulando e está afrouxando, né, nas medidas de isolamento social, e a gente brinca, né, é a única medida que realmente tem produzido algum efeito para conter o contágio da epidemia do coronavírus. Então, diante desse cenário, né, dessa falta de governo, né, os governadores têm assumido um papel muito relevante, muito importante. Agora, é fundamental que o governo federal cumpra as suas obrigações, não só como está fazendo agora com o pagamento do auxílio emergencial, começou a ser feito hoje, mas também transferindo recursos para os estados e para os municípios, que é quem está ali na linha de frente, no dia a dia, né, fazendo o enfrentamento dessa epidemia. É importante a gente perceber que tem milhares de trabalhadores, né, da área da saúde que estão enfrentando essa pandemia e que, infelizmente, não tem um ambiente de trabalho adequado, onde estão faltando máquinas, equipamentos e, principalmente, estão faltando, né, os equipamentos de proteção para que eles possam se proteger do contágio dessa epidemia que está atacando o mundo inteiro. Jandira, eu queria só fazer um comentário brevemente sobre um aspecto que o Brizola acabou de falar. Eu achei muito importante essa observação sobre os trabalhadores de saúde, porque eu estou sensibilizado com isso e preocupado, mas eu queria só sublinhar um aspecto que ele falou. É muito preocupante se o Mandetta resolver mudar a sua postura. E acho que isso deve ser posto claramente sobre a mesa. O Mandetta tem exercido, sim, um papel de diálogo e de respeito institucional em relação aos estados e municípios, e é muito importante que ele mantenha essa postura, de que ele não se veja tentado ou pressionado pelos extremismos, belicismos, vamos chamar assim, do Bolsonaro. Então, acho que é importante esse alerta que o Brizola fez para que a gente esteja vigilante, no sentido de que não haja uma espécie de alinhamento. Uma coisa é você discutir tecnicamente os temas. Cloroquina, tem que discutir tecnicamente. Mas isso é um papel dos profissionais de saúde, a Jandira é médica. Quem vai, não é o governador ou o presidente que vai definir o remédio que vai ser dado a um paciente. Isso é totalmente ilegal, aliás, isso é um crime, é exercício ilegal de profissão. Então, aqui no Maranhão, eu como governador, disponibilizo os meios
mas é o médico que está lá no hospital que vai definir se dá cloroquina ou não. Não sou eu que vou pressionar ou ser propagandista de remédio, ou prescrever remédio. Um militar, tenente do Exército, capitão do Exército, pretendendo substituir o ato médico. Então, o Mandetta tem que continuar firme nessas coisas para evitar desastres sanitários. Então, é muito importante essa observação do Brizola para a gente estar alerta a isso, porque eu tenho muito medo também de que ele tenha se sentido pressionado e acabe recuando nesse papel importante que ele tem desempenhado de proteger a técnica e a ciência e não deixar sucumbir a delírios, enfim, essas coisas disparatadas do tipo gripezinha e essas coisas que foram tão dramaticamente contrariadas pela história, né? E que não podem ser esquecidas, porque essas atitudes irresponsáveis produziram consequências no despreparo do Brasil para enfrentar essa pandemia. Despreparo, por exemplo, na ausência de equipamentos. Então, fica mostrando caixinha de cloroquina, mas ninguém explica por que o Brasil hoje é dependente, dramaticamente dependente de máscara, de luva, de respirador, que poderiam e deveriam estar sendo fabricados no Brasil se houvesse um governo federal que tivesse se preparado adequadamente para essa conjuntura que nós estamos atravessando. Aliás, Flávio, você colocou uma questão fundamental, e eu falei agora há pouco no meu discurso na sessão da Câmara, acusando de criminosa a fala do Bolsonaro ontem, né? Porque a cloroquina está em ensaio clínico. Ela não tem nenhuma comprovação ainda de eficácia nos estragos ou na doença causada pelo coronavírus. Então, ele ontem fazia um discurso dizendo que está importando da Índia para uso extensivo da cloroquina, quando ela tem efeitos colaterais, inclusive de arritmia e possível parada cardíaca, e eu, como cardiologista, falo isso, é um crime, ele não pode fazer isso, né? Então, é necessário que as autoridades de saúde no Brasil digam isso de forma mais eficaz. Não pode acontecer. Então, não pode haver a submissão da técnica e da ciência a esse discurso político. Então, quer dizer, o grande papel do Mandetta hoje é o cara baseado na ciência contrapor essas coisas. Esses são os polos que nós precisamos ter para poder enfrentar isso, né? Agora, eu queria, Flávio, e aí entra um aspecto importante da sua intervenção. Eu me lembro, desde que você entrou no governo, você usava aquela sigla que remetia ao período Lenin, né, que você dizia do NEP, né? Nação, Educação e Produção, né? Que é muito isso, né? Nação, quando você fala nação, que é um projeto do Brasil, se a gente tivesse tido uma ótica de Brasil e de nação, de fato, nós não teríamos a dependência que a gente tem hoje disso tudo, né? A gente tem institutos de pesquisa, a gente tem inteligência, a gente tem Parque Fabril, para produzir no complexo econômico industrial da saúde tudo isso que hoje a gente está vulnerável. Eu falei com o ministro Mandetta há mais ou menos uns 5 dias, quando estava na véspera daquela crise que nós vimos, e ele dizendo, mesmo que eu gire o Parque Fabril, nós não temos tecido, o tecido próprio para a produção. Eu digo, mas nós temos aí fábrica de polímero, nós temos a Petrobras, tem que girar, mas quem é que tem que girar? Não é o Ministério da Saúde, é o governo, não é comando, não tem integração. Então, assim, é muito angustiante a gente viver esse grau de dependência, né? A questão da capacitação da educação e produzir, que não é só o setor público, é o setor privado, mas comandado por uma regulação, estímulo público, investimento e tal, que a gente não teve. Então, Flávio, seria importante você falar sobre isso e também, assim, as medidas que você vem tomando nessa crise e a necessidade orçamentária e financeira. A gente está agora tentando aprovar um projeto que os governadores estão apoiando, soltando carta e fazendo pressão, porque tinha um plano fiscalista que dizia a gente dá o orçamento se os estados cumprirem determinadas contrapartidas, que eram absurdas contra os estados. Privatiza aqui, privatiza ali, asfixia aqui, asfixia ali. Nós conseguimos engavetar esse projeto e criar um projeto emergencial para socorrer os estados. Porque a maioria dos leitos está nos estados e nos municípios, não são os leitos federais, que estão concentrados no Rio e lá um hospital em Porto Alegre. A maioria é de vocês.
é dos estados e dos prefeitos. Precisa ter dinheiro aí na mão de vocês. Até porque a compra centralizada não vai dar conta. Não vai dar conta. Então, a gente queria ouvir assim, que medidas você já conseguiu tomar e o que você está precisando com essa asfixia que o governo federal está fazendo com os estados. Não está passando dinheiro, a gente sabe disso. Né? Outro dia, a Luciana, lá de Pernambuco, dizia: recebi só 19 milhões até agora. Então, precisa dizer o que você já conseguiu e o que você está precisando. É importante que a sociedade do Brasil saiba disso. Jandira, eu vou dar só 2 números que elucidam isso que você indaga. Eu gasto por mês aqui na saúde estadual 150 milhões de reais. Esse é meu gasto. Eu recebo SUS 25 por mês, né? Por mês, 150 milhões por mês. É o gasto do governo do estado, fora municípios. E recebo do SUS 25. Então, todos os meses, o subfinanciamento leva das receitas estaduais 125 milhões, muito além da nossa participação no SUS. Ano passado, dos 12% que é obrigatório, eu investi quase 16%, 15%, 16%. Portanto, muito acima do mínimo. Nos estados que, com certeza, mais gastou em saúde e educação. A educação é 25%, nós gastamos 30%, porque nós priorizamos políticas sociais. Agora, vem essa crise. Eu precisei abrir, a estas alturas, coisa de 150 leitos adicionais, leitos de UTI, fazer reformas, comprar equipamentos, contratei 1.000 novos profissionais de saúde. Eu recebi até agora 14 milhões do governo federal. Ora, 14 milhões é menos de 10% do que eu gasto por mês. Claro que 14 milhões nos ajudaram. Eu não estou reclamando que não queria ter recebido. Nos ajudaram nesse momento inicial. Mas não é quase nada, vamos ser razoáveis. 14 milhões é menos de 10% do meu gasto mensal normal, que foi agora acrescido por todos os gastos extraordinários de arrumar leito de UTI, contratar profissional de saúde, remédio, etc., obras que eu tive que fazer, porque era um fator imprevisível. Eu tive que fazer obras emergenciais, consegui entregar 52 leitos essa semana. Foi uma obra que nós fizemos em 20 dias. Um prédio que estava fechado e nós conseguimos reformar em 20 dias. Mas em turnos de 24 horas, ininterruptos. Então, é claro que isso tem um custo alto. Então, nós temos isto, já esse subfinanciamento estrutural, agravado por esses gastos extraordinários, e, ao mesmo tempo, eu tenho, em abril, 300 milhões de reais de perda de arrecadação. Então, realmente, eu fico indignado que, a estas alturas, tenho economistas escrevendo coisas do tipo farra fiscal, que não é ter nenhuma noção do que é o Brasil real. Sinceramente, é o que Brizola disse. Para dar bilhões para o capital financeiro e para os bancos, muita velocidade. E ninguém falou em farra fiscal. Já deram 1 trilhão, Flávio, para os bancos. Os bancos não, já deram 1 trilhão para os bancos e os bancos não estão emprestando. Claro, porque não tem regulação. Não tem regulação. O Banco Central é amigo dos bancos. Então, o Banco Central é amigo dos bancos. Então, o recurso está empossado, como eles mesmos dizem, porque não tem regulação e não tem, ao mesmo tempo, garantias. O recurso está lá e ninguém falou em farra fiscal. Agora, quando é para garantir o funcionamento dos serviços públicos essenciais, aí vem economistas de, entre aspas, mercado, para escrever que os estados e municípios querem farra fiscal. Ora, minha gente, isto realmente é indecente, é imoral achar que um estado como o nosso, que está perdendo em abril 300 milhões de reais, e alguém vai dizer, a culpa é do fechamento do comércio. Não, minha gente, não é. A culpa é da queda da atividade econômica, dos fluxos de comércio, que já vinham de antes, aliás, no caso brasileiro, e que são derivados da crise sanitária. Eu sempre dou um exemplo, Jandira e Brizola. Não há nenhum decreto de governador proibindo avião de voar, mas os aviões pararam de voar, porque não tem passageiro. Então, não é a questão dos decretos
como às vezes o Bolsonaro fica dizendo. Aliás, ontem disse de novo, a responsabilidade dos governadores. A culpa é dos governadores, é. É claro que é. Eu assinei. Eu não sou desse time que fica se escondendo das coisas, que não assume sua responsabilidade. Eu não sou do time de gente que num dia diz uma coisa e no outro dia diz outra. Eu assinei e com convicção, porque eu estou salvando a vida de pessoas do Maranhão. Agora, é evidente que nós temos que, nesse momento, compreender que os estados e os municípios não têm legalmente os instrumentos que o governo federal tem. E quero encerrar com essa observação. Por que é o governo federal que tem que prover recursos ao governo do estado e aos municípios? Porque, constitucionalmente, é papel do governo federal. Basta ir no artigo 20, 21, 22, 23, 24 e 25, que estão no 29 e no 30, para compreender que existe uma repartição de competências. E consultando esses artigos da Constituição, você vai ver que quem emite moeda. Eu li um artigo muito bom do João Sixu esses dias, ele falando nisso, falando em emissão de moeda. Aí ontem o Meirelles, o Henrique Meirelles, eu vi, defendendo também a emissão de moeda. Eu não posso, nenhum estado pode emitir moeda, só o governo federal pode. Nenhum estado pode se endividar num banco. Eu não posso atravessar a rua e tirar empréstimo se não houver uma regulação federal. Eu não tenho BNDES, eu não tenho Banco do Brasil, eu não tenho Fundo Constitucional do Nordeste, Fundo Constitucional da Amazônia, Fundo Constitucional do Centro-Oeste, FAT, FGTS, PIS, PASEP, tudo isso está onde? No governo federal. Então, não se trata de estados e municípios querendo privilégio, farra fiscal, com o pires na mão, como a gente lê. É cada um fazer a sua parte. Onde estão os doentes, você lembrou bem, com exceção do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, que tem um hospital federal, e os hospitais universitários que ajudam daqui e da colar. Mas onde estão os doentes? No dia a dia. E agora, na pandemia? Estão nos leitos dos estados e dos municípios. Então, a gente tem que se ajudar, a gente cuida, é a nossa parte. Nós temos que cuidar da segurança pública, aqueles artigos da Constituição que eu mencionei. Temos que cuidar dos leitos, garantir que os profissionais lá estejam. Agora, se eu pudesse emitir moeda, aí eu não precisava do governo federal. Se eu tivesse o BNDES aqui no Maranhão, aí eu não precisava do governo federal. Mas, pela configuração do federalismo brasileiro, não é um favor, é um dever, é uma obrigação do governo federal garantir que os entes subnacionais possam subsistir à crise e garantir os serviços públicos para a população. É isso aí, Flávio. Inclusive, nós temos que partir. Eu sei que você tem milhões de coisas para fazer, eu estou preocupado com o seu tempo, você é governador. E vou passar rapidamente para o Brizola com uma preocupação, antes de nós três fazermos a fala final. Brizola, eu levantei logo no início dessa pandemia minha preocupação com as favelas, né? Porque são comunidades muito densas, com casas muito pequenas, onde o contágio é muito célere, porque o isolamento é muito difícil, né? E onde muitas vezes o profissional não chega e o teste também não está chegando, né? Então, eu queria que você abordasse um pouco essa preocupação mais popular, Brizola, antes da gente dar um fecho rapidamente final aí para os três. Fala aí, Brizola. A chegada, né, do coronavírus na favela, sem dúvida, é uma preocupação enorme para todos nós. E a gente vê como é criminosa, né, essa orientação que tem sido dada pelo presidente Bolsonaro. Hoje, por exemplo, tem uma matéria no Globo, né, mostrando como o isolamento social lá na Rocinha ele está sendo feito de uma forma muito precária. Ontem, muitas lojas abertas, o comércio aberto, muitas pessoas circulando, né, como se a gente não estivesse enfrentando uma epidemia do tamanho dessa epidemia do coronavírus. Isso realmente é muito preocupante. As mortes já começaram a ocorrer, ontem já foram 8 mortes em comunidades aqui no Rio de Janeiro, e a gente sabe que dentro dessas localidades, a transmissão ela encontra um ambiente muito mais favorável. As pessoas muitas vezes vivem numa casa que tem 6, 7 pessoas, numa casa que tem um único cômodo.
E por isso é tão importante que o governo venha em socorro dessas pessoas para garantir que elas permaneçam em isolamento social. Acho que é importante a gente compreender que não há um dilema entre atividade econômica e isolamento social. Pelo contrário, a atividade econômica ela só vai conseguir ser retomada no momento que a gente frear a disseminação dessa epidemia, que a gente conseguir, de alguma maneira, controlar, né, os novos casos. E a verdade é que isso não está acontecendo, né? A gente está aumentando muito os números de novos casos. O Brasil, hoje, parece que já é o 9º país em número de novos casos, né? As mortes estão aumentando, e isso mesmo a gente sabendo que há uma grande subnotificação de casos, porque não existe teste, as pessoas não estão sendo testadas, e talvez haja subnotificações, inclusive, de óbitos. Então, é muito preocupante, né, a gente perceber que essas medidas de isolamento social elas estão sendo afrouxadas, né, aquilo que o governador Flávio Dino falou, isso já está acontecendo. O Ministério da Saúde soltou um boletim epidemiológico, que ele já prevê o afrouxamento das regras de isolamento social. E isso está provocando uma reação horrível, porque as pessoas não estão praticando, né, com firmeza, o isolamento social, e aí você cria todas as condições para a disseminação desse vírus. A gente precisa, de qualquer maneira, segurar a velocidade de transmissão desse vírus para que a nossa rede de saúde não entre em colapso. Eu assisti, ontem eu recebi 2 artigos que eu achei muito interessantes. Um foi do Eduardo Costa, que é secretário de saúde, foi secretário de saúde do governo Brizola. E ele falava justamente isso que você e o Flávio Dino estavam falando, de como a gente perdeu a oportunidade, né, a partir do SUS, do seu enorme sistema de compras públicas, de construir um complexo industrial da saúde. E hoje a gente se vê nessa situação de dependência, dependendo da importação de equipamentos, dependendo da importação de máquinas para enfrentar essa pandemia, e tendo toda a dificuldade, né, com o comércio internacional bloqueado do jeito que está. E a outra questão que ele levanta também é como a gente perdeu a oportunidade, né, pela influência que tiveram as políticas neoliberais ao longo desses anos, de construir uma carreira nacional da saúde, qualificando e preparando nosso pessoal da saúde numa carreira nacional, né, para enfrentar momentos de crise como esse. E o outro artigo foi do jornalista Hélio Gorovitch, que ele fala justamente isso, que as medidas de afrouxamento do isolamento social, sem nenhum critério técnico, né, o único critério que foi apontado foi a disponibilidade de leitos por municípios, sem considerar que a gente não tem teste suficiente para ver, né, o real número de como essa epidemia está se alastrando por todos os municípios do Brasil, sem nenhuma medida de bloqueio da circulação de pessoas entre os municípios, e a gente não tem segurança nenhuma para fazer qualquer tipo de afrouxamento, porque a gente frisa, o isolamento social é a única prática que até agora deu resultado em conter o avanço dessa pandemia. Obrigada, Brizola. É um imenso prazer ter você comigo aqui, com o Flávio. Flávio, eu acho que você levantou questões muito graves e muito sérias, né? São questões que a gente está tentando mostrar para a sociedade, de como o governo, na verdade, ele dobra a aposta no caos, né? No desespero. Ele está dobrando a aposta. Não sei se ele ainda imagina poder tomar medidas de força nesse processo. Acho que essa é uma questão que a gente deve questionar, porque não é possível que não haja da parte dele uma visão clara de que o que ele está fazendo vai matar as pessoas, né? É uma política que pode aumentar a contágio, que pode levar à morte, que vai levar ao estrangulamento do sistema de saúde. Ele saber que mandar 14 milhões para o Maranhão, óbvio que não é suficiente, ele sabe disso, como mandar 30 milhões para o Rio de Janeiro, 39 como mandou, não é suficiente, como mandar 19 para Pernambuco, não é suficiente, e eles estão dificultando a aprovação do projeto de socorro aos estados na Câmara. Era para a gente ter votado ontem, não conseguiu votar hoje, jogou para a semana que vem, né? Esse projeto de socorro aos estados e municípios é exatamente para compensar o ICMS que vocês estão perdendo de arrecadação e abrir uma operação de crédito, não é nem uma doação, vocês vão ter que pagar, mas pelo menos abre um financiamento para os estados nesse momento. Porque aí, como você disse, você não pode atravessar a rua e pegar dinheiro no banco sem uma regulação federal, né? E é isso, o Tesouro tem 1,3 trilhão em caixa, pode emitir moeda, tem todos os instrumentos, e a Câmara deu
todos os instrumentos a partir de uma emenda constitucional, ou seja, o governo está com todos os instrumentos operacionais na mão, não precisa cumprir meta fiscal, não precisa cumprir regra de ouro, não precisa nada, não tem nenhuma limitação para gastar. O mundo inteiro. Ontem eu vi eu não me lembro mais quem foi, mas foi do Parlamento Europeu, se não me engano, dizendo que eles iam botar 400 bilhões de dólares, imagina, para proteger as microempresas. E a gente aqui está discutindo 15 milhões, 20 milhões, 30 milhões para os estados todos, para compensar ICMS. Quer dizer, é algo surreal, é inacreditável. Então, só pode ter uma compreensão. Está jogando no caos mesmo, no desespero, para ter medidas de força nesse processo. Então, eu não só quero agradecer ao Brizola a você, quero te dar essa palavra final aí, Flávio, para você falar sobre isto, sobre qual é a tua análise, até porque o que eu lamento é que a esquerda ainda não tem uma tática unificada nesse processo, porque se a gente tivesse uma tática unificada, uma comunicação unificada, essa potência, acho que a gente já teria tido uma outra resposta popular, inclusive expressa nas pesquisas de opinião sobre esse governo, mas eu acho que esse é um momento de muita união, de uma união mais ampla para lutar por esse país, pela vida das pessoas, que é o que está no centro agora da nossa preocupação. Mas eu acho que eu queria que você terminasse analisando isto, por que é que este governo age assim, quando a vida das pessoas está no centro da nossa preocupação. E te agradecendo, assim, do fundo do meu coração, você ter dado esse seu tempo, com toda a tua agenda assoberbada de defender as pessoas e a vida delas nesse dia de hoje. Obrigado, Flávio. Bom, eu que agradeço, na verdade, Brizola e Jandira, e também o Pedro que está aí, e todo mundo que acompanhou. Eu quero retomar 2 ou 3 pontos da fala de vocês que servem de síntese, a meu ver. Em primeiro lugar, é um governo contra o Brasil, é um governo antipatriótico, é o patriotismo farisaico. Vestem verde e amarelo e são os sepulcros caiados de que Jesus Cristo falou, arrumadinhos por fora e por dentro são horrorosos, ou seja, eles andam de verde e amarelo, mas na verdade odeiam o Brasil. E isso explica todos esses impasses que nós estamos vendo. São pessoas que choram de emoção quando ouvem o hino dos Estados Unidos, reverenciam na prática os interesses de outros países do que os interesses do Brasil. Essa é a razão pela qual, por exemplo, nós estamos neste momento nessa subalternidade de as próprias autoridades federais, mas também as autoridades estaduais, do setor privado, desesperados atrás de máscara e luva, atrás de respirador. Quando nós constatamos que as decisões que parecem consensuais, e às vezes nós somos incompreendidos quanto a ela quando nos opomos, e que produzem danos. Vou citar o exemplo desta crise. A falta que está fazendo o MIDIC, o Ministério da Indústria e Comércio, que foi destruído, porque nessa vulgata neoliberal, nessa fraseologia tosca que inventaram, de redução do papel do Estado, exterminaram o Ministério da Indústria e Comércio no Brasil. Então, estão lá misturados aquele Ministério da Economia, no suposto posto Ipiranga, e não conseguiram dar conta do óbvio. Ora, em janeiro você tem a indicação objetiva que vai ter uma crise sanitária, era cuidar da produção dos insumos básicos. Não é o presidente da República ir para a televisão se vangloriar, que ligou para o primeiro-ministro da Índia para pedir o favor de mandar um material para fazer cloroquina, que é um remédio que existe há 100 anos, quase 100 anos. Porque há algumas pessoas nesse momento achando que foi o Bolsonaro que inventou a cloroquina. A Jandira sabe que é um remédio tão velho quanto, acho que a idade de nós 3 aqui, somado. Então, é um remédio antigo, conhecido, que está sendo experimentado e tudo, e o presidente da República diz, não, eu liguei para o primeiro-ministro da Índia. Vejam vocês o nível de dependência que o Brasil está submetido em razão desses desacertos que têm sido perpetrados, praticados nos últimos anos, nessa perspectiva antinacional. Deslumbrado idiota, né? Falou com o primeiro-ministro da Índia. O primeiro-ministro da Índia
deve ter ficado horrorizado. Disse, mas o Brasil não consegue ter. Eu fico imaginando ele na reunião de governo lá, dizendo, não, mas o Brasil não consegue fabricar os insumos mais básicos de um remédio que existe desde os anos 30 do século XX, que parece que fosse uma droga de última geração, um medicamento de última geração, você poderia compreender, mas é um medicamento conhecido, e o Brasil não tem capacidade. Então, não era uma coisa para o presidente da República se orgulhar. Em segundo lugar, essa temática federativa. Nós temos mantido coerência, de um modo geral, no que se refere a isso que o Brizola sublinha, do distanciamento, isolamento, essas medidas protetivas de um modo geral, adotadas com muita prudência. É preciso dizer isso. O Maranhão, falo com propriedade, porque há uma ideia também difundida, né, por essas gabinetes de ódio e essas coisas similares, de que os governadores estão sendo radicais, fecharam tudo. Não é verdade. Nós não temos lockdown radical, pelo menos no Maranhão não tem, na maioria dos estados. Nós não temos quarentena, bloqueio, fecha tudo, ninguém sai de casa. Pelo contrário, mantivemos serviços essenciais funcionando a níveis diferentes. No caso do Maranhão, somos 217 municípios, 7 milhões de pessoas. 95% dos casos em São Luís. Então, é claro que nós temos níveis diferentes de fiscalização, de controle, de acordo com a casuística, também níveis diferentes de alocação de recursos. Então, eu quero compartilhar dessa preocupação do Brizola, no sentido de que é preciso que os governadores e, eventualmente, prefeitos sejam apoiados pela sociedade, pelo setor privado, nessas medidas protetivas, sempre com muito gradualismo, com muita prudência, com muito equilíbrio. É evidente que eu quero que, quanto mais rapidamente seja possível, a retomada da atividade econômica, das atividades profissionais do comércio, é claro que eu quero, é claro que eu desejo isso, mas vamos fazer isso, como outros países estão discutindo nesse momento, com método, com planejamento, e não essa coisa estabanada, atabalhoada, que vai resultar numa curva ainda mais ascendente de casos no Brasil. E isso tem um custo econômico, então, mesmo sob o ponto de vista mercantilista, mercadista, coisificante dessa gente que acha que tudo é dinheiro, até neste ponto de vista, deveriam lembrar... É um erro, é claro. A saúde, mais leitos ocupados, perda de vidas humanas, isso tem também, na ótica deles, uma monetização. Se eles acham que gente é dinheiro, que pelo menos sejam coerentes e saibam fazer as planilhas corretamente. E, evidentemente, o nosso ideário é outro. Nós achamos que as pessoas são sagradas, autenticamente, e cada vida, portanto, tem uma estatura inegociável, inafastável, inclusive dos idosos, porque é preciso dizer a indecência que está sendo praticada por esses setores de extrema-direita no Brasil, minimizando, menosprezando a vida dos idosos. Isso é imoral, isso é anticristão. Agora mesmo, o Bolsonaro foi para a televisão dizer, não, pega o idoso e bota num canto, bota a idosa num canto, cada um que cuide do seu idoso. Isso é uma indignidade, isso é um desrespeito à Constituição, às pessoas. Então, eu acho que, e eu lamento, aqui nós tivemos 13 óbitos aqui no nosso estado, e normalmente, marcadamente, pessoas de mais de 60 anos, portanto, tecnicamente idosos. Eu não olho se a pessoa... Nós tivemos outro dia uma senhora de 90 anos que faleceu. É claro que me doeu muito. Eu não posso minimizar e dizer, não, mas ela já tinha 90 anos. Um líder político não pode fazer isso. Não pode desrespeitar os pais e as mães, os avós deste país. Então, nós temos que também sublinhar que essas medidas protetivas vêm para defender a todos, inclusive aos nossos idosos, às nossas idosas que têm direito à vida, enquanto for esta a vontade de Deus. E, finalmente, realçar a importância
desse diálogo que nós temos tido, e agradecer a ti, Jandira, sobretudo, pela coordenação desse diálogo, também pela alegria de poder rever o meu amigo Brizola, companheiro da Câmara, porque nós precisamos sempre alimentar as esperanças da população. Porque é um cenário, como você disse, Jandira, é a porta no caos, é a porta na escuridão, nas trevas, na maldade. Então, nós precisamos praticar o humanismo, como você chama, a política dos afetos, com muita determinação, com muita obstinação, porque senão eles nos vencem, nos matam de cansaço. E por isso mesmo é muito importante o encontro para mostrar para nós mesmos e para todos que nos acompanharam e que vão assistir que essa política do caos não pode prevalecer. Essa política da negação de direitos, do massacre, do desrespeito, da coisificação das pessoas, não pode prevalecer. Do belicismo, do extremismo, da mentira, do ódio, isso não pode prevalecer no Brasil. O Brasil é muito maior do que isso, muito melhor do que isso. Os brasileiros e brasileiras merecem muito mais do que isso. E por isso é muito importante que a gente esteja sempre juntos. Quero agradecer, como disse ao Brizola Neto, desejar muita força, sucesso, saúde e capacidade de luta que eu sei que tem, talento que eu sei que tem, e agradecer a ti, Jandira, que é o orgulho do nosso partido e o orgulho do parlamento brasileiro. Você é um dos patrimônios do parlamento brasileiro. Muito obrigado a todos vocês, pessoal. Um prazer. Desejo que todos tenham uma Páscoa com muita fé e muita fraternidade nas suas famílias. Um abraço. Flávio, obrigada, querido. Brizola, obrigada, muito obrigado por você ter dado seu tempo aqui para nós, viu? Jandira. Se você quiser dar um tchau aí para o Flávio, aproveita, que ele já está saindo, antes de eu fechar aqui, Brizola. Não, dá um tchau para todo mundo, tchau, agradecer o convite para participar desse debate importante, né, e da honra de poder participar com duas figuras que são duas referências, né? Você lá no parlamento, o Flávio liderando os governadores, diante dessa escuridão aí do governo federal, da falta de comando que a gente tem hoje na nação. Figuras como vocês são muito importantes para esclarecer o povo brasileiro das medidas que a gente deve tomar para enfrentar esse momento tão difícil, né, que vive o Brasil e que vive o mundo. Então, agradecer a oportunidade de estar debatendo com vocês dois, que são duas referências para mim, mas eu tenho certeza para todo o povo brasileiro. Imagina, Brizola, você tem sua história, Flávio, uma história importante para o Brasil. Flávio, beijo no seu coração, muito beijo, obrigado. Tchau, obrigado. Beijo para vocês, Brizola, brigadão, viu? Beijo, tchau, querido. Tchau, tchau. Obrigada.